Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, e 52 dias, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. O que nos chama a atenção nesta história de Neemias é que a escolha de Neemias para este tão grande trabalho, essa tão grande obra, foi algo muito bem pensado pelo próprio Deus, porque a posição que Neemias estava era uma posição estratégica para uma grande obra que ele haveria de fazer. Isto demonstra que, dependendo da posição que nós estamos diante de Deus, é o trabalho que Deus pode colocar em nossas mãos. Neemias estava diante do rei cativo em Babilônia, e a Bíblia diz no capítulo de número 1 que ele servia ao Senhor como copeiro do rei. Ou seja, Neemias era uma pessoa muito próxima do rei, assistia diante do rei todos os dias. A função que ele exercia diante do rei era uma função de extrema confiança, já que era Neemias que provava o vinho que o rei haveria de tomar. Era Neemias que estava por detrás de toda a refeição que era apresentada, introduzida diante do rei. Passava pelas mãos de Neemias essas coisas. Por isso Neemias tinha acesso ao rei todos os dias. Neemias conversava com o rei todos os dias. Todos os dias ele servia ao rei o vinho. Ou seja, todos os dias Neemias trazia ao rei alegria, já que o vinho traz na sua simbologia a alegria. Neemias era uma pessoa da extrema confiança deste rei. Mas um desses dias, chega alguém vindo de Jerusalém, Hanani, e traz uma notícia para Neemias. Quando Neemias pergunta como estava Jerusalém e o povo em Jerusalém, a notícia que ele recebe não é aquela que ele imaginava ou que ele esperava. Ele diz: olha, aqueles que não foram cativos e que ficaram lá em Jerusalém estão em extrema miséria. Os muros ainda continuam em ruínas, as portas da cidade queimadas a fogo. Só há escombros em Jerusalém, só há destruição e só há fome. Isso trouxe uma tristeza e uma angústia muito grande no coração de Neemias. A Bíblia informa que Neemias chorou muito, Neemias lamentou muito, Neemias jejuou
por alguns dias, e Neemias orou ao Senhor por muitos dias. E esta angústia, essa tristeza que ele trouxe no seu coração por alguns dias, sai do coração e vem para o rosto. Mesmo assim, Neemias precisava servir ao rei. Independente desta tristeza e desta angústia que ele trazia na sua alma, que a Bíblia diz que sai do coração e vai até o seu rosto, ele precisava exercer a sua função, o seu chamado. Ele precisava vir até o rei e oferecer vinho para o rei todas as manhãs. Independente do que ele estivesse sentindo, independente do que ele estivesse passando, precisava apresentar diante do rei e trazer vinho para o rei. Quando eu olho para este texto, eu aprendo neste texto que, independente de qualquer circunstância que nós estejamos atravessando, nós precisamos, todos os dias, trazer alegria até a presença do rei. Todos nós temos uma função diante de ser rei, e precisamos trazê-lo a ele, aquilo que nós temos de melhor, para alegrar o coração do rei. O rei todos os dias estava esperando Neemias chegar para lhe servir. Independente se era frio, se era chuva, se ele estava doente ou se ele não estava, ele precisava estar diante da presença do rei. O rei estava lhe esperando. Isto nos mostra que não é só no momento de abundância e de alegria que nós precisamos estar diante da presença do rei. Não é só quando as coisas vão bem na nossa vida que nós precisamos ou devemos servi-lo com alegria. Não é só quando tudo vai bem que você precisa estar na casa do Senhor nosso Deus. Porque nós fomos chamados para trazer alegria ao rei. Nós somos chamados para servir a este rei, independente das circunstâncias. Ele sempre está nos esperando. E quando o coração está aflito, precisamos vir à presença do rei. Quando as coisas não vão bem lá na família, precisamos ir à presença do rei. Quando está faltando dinheiro, precisamos ir à presença do rei. Quando a saúde não vai bem, o rei está nos aguardando, esperando a nossa adoração e o nosso culto. Quando estamos sendo perseguidos, precisamos ir à presença do rei. O rei está nos esperando. É a nossa função. Fomos chamados, fomos escolhidos para estarmos diante dele todos os dias. Aleluia. Às vezes nós deixamos o rei sem vinho. Existem muitos que às vezes não vão diante do rei. E o rei está diante do seu trono, e o rei está sentindo a falta. Nós não nos apresentamos diante do rei, porque alguma coisa está acontecendo e nos afasta diante da presença do rei, mas não podemos nos afastar. É a nossa função. Você tem uma função diante do rei. E você precisa estar sempre diante da presença do rei. Isto é vital para a tua saúde espiritual. Sabe por quê? Porque quando ele chegou diante da presença do rei, e o rei olhou para ele, o rei lhe perguntou: tu estás doente? Bom, doente tu não estás. Isso daí não é sinal de doente.
Você está doente no coração. A tua doença não é física. E o rei logo percebe que ele já não é o mesmo de outrora. Alguma coisa estava acontecendo na sua vida. E o rei lhe disse: olha, eu te conheço. Você não está nos teus melhores dias. Alguma coisa está acontecendo. Sabe por que ele disse isso? Porque o rei lhe conhecia tanto, era tanta intimidade, que Neemias estava todos os dias diante do rei. E o rei lhe conhecia como poucos lhe conhecia. Aqueles que estão diante da presença do rei, diariamente, todos os dias, são conhecidos pelo rei. E o rei lhe pergunta: o que está acontecendo contigo? Tu não estás bem, o teu coração está amargurado. Eu te conheço, eu sei que alguma coisa não vai bem na tua vida, porque ele sempre estava na presença do rei. Quando você se apresenta na presença do rei, o rei te conhece. O rei te conhece. Às vezes só Deus sabe como é que você chegou aqui nessa noite. Só Deus sabe às vezes como é que você entra aqui dentro deste templo. Só Deus sabe a situação, às vezes como que você chega aqui neste lugar. Mas o rei está presente nesta noite e está te dizendo: eu te conheço. Aleluia. E eu sei que tu estás triste. Está triste, angustiado, não é pecado. O que é pecado é se afastar da presença do rei. Quando você está na presença do rei, mas está triste, o rei sempre tem uma solução para a tua vida. E ele lhe pergunta nesta noite: por que é que estás triste? O que se passa no teu coração? Hoje você se apresenta diferente. Hoje você não está bem, e mesmo não estando bem, você veio até a minha presença trazer o vinho, a alegria até o meu trono. Dá para você imaginar o peso que isso tem diante da presença de Deus. Você chegar até a presença de Deus, muitas das vezes se arrastando, com o coração machucado, com as provações da vida, e mesmo assim levantar a tua voz ao céu e cantar um hino de louvor e adoração ao Senhor. Sabes tu o peso que isso tem diante de Deus em um momento de adversidade? Levantar a mão e agradecer a Deus. Isso traz ao Senhor uma comoção ao trono de Deus, e Deus percebe o teu esforço. Deus percebe que o teu louvor sai com dificuldade por causa da tua luta e da tua prova. Deus tem percebido que não é fácil você levantar a tua mão e dar um brado de gratidão ao Senhor. Deus está olhando e Ele conhece que não está sendo fácil você estar aqui nesta noite. Mas hoje Ele se encontra diante de ti, e a pergunta que Ele te faz: o que tem no teu coração? Eu estou percebendo que está apertado. E se Deus te pergunta nessa noite, você precisa responder e colocar diante de Deus as tuas angústias. Não guarda no teu coração, mas nessa noite é uma noite oportuna para você expressar a Deus as tuas dores, as tuas lamentações, as tuas angústias, porque Ele está te ouvindo. Ele te conhece. Neemias volta para o Senhor e diz: olha, como eu posso estar alegre? Como posso estar feliz? A cidade onde meus pais estão sepultados, a minha terra natal, está em ruína. Os meus irmãos, os meus conterrâneos estão em miséria. A minha cidade está destruída.
é cercada por muitos adversários, por muitos inimigos. Como poderia eu estar alegre? Como poderia eu estar feliz? Como ele está diante do rei, o rei então lhe pergunta: o que quer que eu te faça? Olha como é bom estar diante da presença do rei. Quando você está pertinho, juntinho dele, você ouve a voz dele te perguntando: o que quer que eu te faça? No que eu posso te ajudar, Neemias? Quando você está pertinho dele, você pode ouvi-lo, a voz dele dizendo: o que quer que eu te faça? Aonde eu posso te ajudar? Você só vai ouvir a mão do Altíssimo, a voz do Eterno, falando contigo, quando você estiver próximo dele, quando você estiver em comunhão com ele. Neemias, quando ouve o rei dizer estas palavras, Neemias, um homem temente a Deus, que por muitos dias tinha orado, por muitos dias tinha consagrado ao Senhor, quando ele vem diante do rei e ouve estas palavras do rei, ele já trazia no seu coração um projeto para uma reconstrução dos muros em Jerusalém, para o início de uma mudança em Jerusalém. Quando ele ouve isto, ele diz: olha, rei, já que o senhor tocou no assunto, já que o senhor está falando, eu preciso primeiro de cartas, porque eu preciso ir até Jerusalém. Quanto tempo vai ficar lá? Eu não sei, vou ficar um tempo, até as coisas melhorarem por lá. Eu preciso de cartas, porque daqui em Jerusalém é aproximadamente 1.600 quilômetros, e eu vou passar por muitas províncias. Eu sou cativo, eu sou escravo, eu não posso simplesmente sair daqui e ir para Jerusalém. Eu vou passar por algumas províncias onde existem governadores, e a primeira divisa que eu passar, eles vão pedir o meu passaporte. E aí? Não vão deixar eu passar. Eu preciso que o Senhor me dê cartas para os governadores das províncias, por onde eu vou passar, para que eles liberem eu, para que aí eu possa passar e chegar do outro lado. O rei então assina e carimba. Em outras palavras, o rei está dizendo: Neemias, eu vou te dar as cartas, assinado e carimbado, e as cartas e autorização que eu te der, o carimbo que eu carimbar o teu passaporte, você vai passar por todas as portas, por todas as fronteiras, porque quando eu assino embaixo, não existe fronteiras. Quando eu assino embaixo, não existe portas fechadas. Quando eu assino embaixo, não tem enfermidade que possa parar você. Quando eu assino embaixo, não tem miséria que vai te parar. Quando eu assinar embaixo, as portas se abrem, as fronteiras se abrem, e tu passarás. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: eu vou liberar as fronteiras para você. Eu tenho poder para liberar as fronteiras para você. Você vai cruzar as fronteiras. Pode ser que existam fronteiras da tua vida que estejam fechadas e que você não consegue superá-las. Hoje Deus assina uma carta e diz: eu vou te liberar a passagem. Aleluia. Tu vais passar, porque eu estou te dando uma carta de liberação. Sabe aquele negócio, sabe aquela situação que você olha e você diz: eu nem vou tentar,
nem vou tentar porque não tem condição. É esta fronteira que Deus está abrindo aqui nessa noite. Quantos acreditam nesta palavra profética? Levante a tua mão, tome posse desta vitória. Hoje se abrem as fronteiras da tua história. Aleluia! O impossível de Deus está presente neste lugar. Como Neemias era um homem que tinha projeto, ele não conseguiria ir fazer o que desejava em Jerusalém se antes não tivesse um projeto. Amém ou não amém? A obra era muito grande, audaciosa. E aí o primeiro passo ele consegue aquela liberação para avançar as fronteiras. Porque para chegar em Jerusalém não era muito fácil. Era distante, era longe, era complicado e precisava de uma intervenção divina. Eu sinto que eu sou profeta de Deus aqui nessa noite para dizer: o prosseguimento da tua caminhada é somente com uma intervenção divina. Se Deus não intervir, você não vai conseguir prosseguir, mas Deus nessa noite está intervindo na tua causa e você vai continuar a tua estrada, a tua jornada. Aleluia, aleluia. Senhor, já estou com as portas abertas, é só passar. Mas como vou chegar lá? Não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho pessoas para ir comigo, não tenho recurso. Aí era como se Deus estivesse dizendo para Neemias: não se preocupe com o recurso, você projeta, organiza, faz o teu projeto para a reconstrução daquilo que você precisa em Jerusalém, porque o recurso eu vou lhe dar. Faz o projeto, porque o recurso eu vou te dar. Eu vou te dar madeiras para você reconstruir os muros de Jerusalém, para você fazer casa onde você vai morar. O recurso eu vou te dar madeira para você começar a reconstrução desta grande obra. Aí eu começo a entender que sem projeto não há provisão, sem sonhos não há madeira. Deus só vai lhe dar o recurso quando houver um projeto na tua vida, quando tiver um sonho, quando tiver algo que está iniciando, quando estiver algo grande no teu coração. Deus provê aí o recurso. Você precisa projetar, e projetar grande, porque o recurso que ele tem também é grande. Olha, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Você entrar em uma concessionária de carros, já aconteceu muito comigo. Principalmente quando eu tinha aqueles Fusquinha, né, que cheirava mais gasolina lá dentro do carro do que lá fora. Terrível. E você chegava, cansei de fazer isso, em chegar em uma loja de carros, aí você vê aquele carrão bonito, né? O vendedor logo vem lhe atender, fala: opa, hoje que eu vou vender. Aí a gente pega e entra dentro do carro assim, né? Senta dentro, aí a gente pergunta se o ar-condicionado está funcionando. Está funcionando o ar-condicionado? Funcionando. Aí a direção é hidráulica, né? E aquela coisa, faz 1001 pergunta, mas desempregado, com nem um vintém no bolso, e nem a mínima condição de sequer sentar numa mesa para negociar a compra de um carro daquele. Aí você faz test drive sem ter como comprar. Quantos já fizeram isso? Eu já fiz muito isso. Aí no fim da história você fala: mas tá bom, eu vou pensar, depois qualquer coisa eu volto aí. Nunca mais volto. Aí você projeta, mas não tem o recurso.
É o mesmo que você está morando em casa de aluguel, com duas pequenas pecinhas, e lá naquelas duas pecinhas, você está na tua mesa, rascunhando o projeto da tua nova casa. Bom, aqui vai ter uma peça, lá vai ter, aqui vai ser 2 banheiros, vai ser 2 pisos, em cima os quartos, aqui garagem para 3 carros, morando de aluguel, em uma pecinha bem pequenininha, em um lugar difícil, mas projetando aquilo que é o teu sonho. É isso que Deus está dizendo. Vai projetando, vai rabiscando, porque o recurso está nas minhas mãos. Projeta, rascunha, porque eu tenho recurso e eu posso e vou liberar recurso para aquele que tem projeto. Amém ou não amém? Graças a Deus. E Neemias fez isso. Fez o seu projeto. Deus lhe deu madeira para ele construir. E aí ele foi. Além da madeira que Deus lhe deu, Deus deu pessoas para ir com ele. Deu alguns capitães. Deu alguns soldados para ir com ele. Pessoas que iam lhe proteger, pessoas que eram enviados do próprio rei, que acreditariam nos projetos que ele estava levando até Jerusalém. Deus vai colocar pessoas ao teu lado que acreditam nos teus projetos, para fechar o pacote. É mole ou não um Deus como esse, que dá o recurso, que abre as fronteiras e que coloca ao teu lado pessoas para te abraçar e para dizer: vamos que eu vou contigo. Aonde tu for eu vou junto. Aonde tu dormir eu vou dormir junto. Eu acredito no teu projeto. Eu acredito naquilo que Deus está prometendo na tua vida. Aleluia, toma posse dessa grande vitória. Tudo isto por aqueles que estão diante da presença do rei, sempre trazendo alegria ao rei. Isso só foi possível na vida de Neemias, porque ele era próximo do rei. O negócio de Deus é com quem é próximo dele. Deus gosta de pessoas que sejam próximos dele, que tenham intimidade com ele, que sejam amigos dele, que sejam parceiros dele, que mesmo chorando esteja ali e que não recua o pé. Porque tem crente terrível, tem crente que não recua o pé de jeito nenhum. Você pode empurrar, você pode xingar, você pode isolar, você pode fazer o que quiser. Ele está ali aos pés do altar, dando glória a Deus, aleluia, e dizendo: só o Senhor é Deus. Não arrasta o pé, está sempre firme na presença de Deus. Neemias era assim. Aí quando Neemias chega em Jerusalém, a coisa era mais feia do que ele imaginava. Porque quando a notícia chegou, era uma coisa, mas quando ele viu com os seus olhos, a realidade era outra. A Bíblia diz que ele não conseguia andar com o seu animal, com o seu cavalo, porque os escombros eram muitos na cidade. Muitos lugares impediam a passagem. E a Bíblia diz também que ele levou vários dias para poder reconhecer e tomar ciência, conhecimento do que realmente estava acontecendo em Jerusalém. Qual é a real situação da cidade? Ficou vários dias olhando o lugar, analisando o que se poderia fazer, o que deveria fazer, com a sua comitiva, procurando a melhor estratégia para poder começar a reconstrução do muro, ver aonde era mais necessidade e aonde precisava, o que fazer. E quando definiu o início daquela sua reconstrução,
reuniu os líderes da cidade, expôs a sua ideia, e aí começou a reconstrução do templo, do muro de Jerusalém. E aí Neemias começa pelos lugares aonde estavam as maiores brechas do muro, aonde a situação era das piores. Dr. Shedd chega a dizer que as pedras que foram queimadas pelo fogo se desmanchavam nas mãos, de tão terrível que foi o fogo. Aí quando se fala na reconstrução dos muros de Jerusalém, a ideia que se tem é que alguns buracos haveriam de ser tampados, algumas coisas desse sentido, algumas gambiarras deveriam ser feitas, mas não. Existiam partes do muro de Jerusalém que precisavam ser reconstruídos de baixo, reconstruídos totalmente de baixo. Existiam lugares que as portas não davam para pendurar, porque não existiam batentes, porque tinham sido jogados no chão. E aí Neemias precisou começar em alguns lugares de baixo, os alicerces de novo, para poder então reconstruir os muros. Ele não começou de cima, ele não começou dos lugares mais fáceis. A reconstrução começou nos lugares mais difíceis, começou nas partes de baixo. Quem mexe com construção sabe, toda reforma, toda reconstrução tem que começar de baixo. Tem que primeiro reparar os alicerces, porque não adianta construir em cima de alicerce rachado. Os muros não podiam ser reconstruídos em cima de uma base danificada. Alguns lugares precisavam ser refeitos, aquelas bases, para serem levantados os muros novamente. E Neemias começa de baixo a reconstrução. As pedras eram pesadas, era com muita dificuldade. As bases não podiam ficar sobre areia, tinha que se cavar, retirar as pedras danificadas do alicerce e trocar por pedras boas, resistentes, para edificar os muros. Então, para reconstruir o muro era pior do que fazer um muro novo, porque tinha muita dificuldade, tinha muito entulho. E aí quando os Sambalate, Tobias, os adversários dos judeus, começaram a ver aquela situação, riam deles. E aí a estratégia do inimigo é muito grande. A oposição, a obra da reconstrução foi muito estratégica e milagrosa. Foi uma oposição tão ferrenha e tão bem articulada, que se Neemias não estivesse preparado para aquela obra, não conseguiria perceber os níveis da oposição do inimigo. A primeira oposição que ele sofreu foi a oposição que o seu adversário fez em rir dos seus construtores. Quando viram eles mexendo com aqueles entulhos, limpando aquela área e começando aquela reconstrução, ele riu, ele fez piada e disse: quem são vocês, homens fracos, para reconstruir esses muros? Tentou fazer uma pressão psicológica para fazer eles pararem. Se vir um bando de raposas aí neste muro e bater contra esses muros, vão derrubar. Vocês não são ninguém.
Você não tem capacidade nenhuma. Vocês são um pobre miserável que não vão conseguir sair do lugar. Agora você imagina as pessoas suando, as pessoas tremendo de tanto fazer força, as pessoas sofrendo com aquela dificuldade de retirar aquelas pedras, aqueles entulhos, cavar de novo, marreta para todo lado. E aí quando você pensa que vai esmorecer, em vez do abençoado te trazer um copo d'água, ou uma palavra de alento, ou uma palavra de ajuda, dizendo, não pare, continua. Não, ele está dizendo, você é fraco, você não vai conseguir, você é um miserável, vocês não vão conseguir, e se vocês levantar, tudo aquilo que vocês fizerem, vai ser frágil, e não vai conseguir subsistir. Aí imagina você passando por uma luta, por uma prova, e aí o teu adversário vem com uma palavra dessa ao teu encontro. É uma palavra que em muitos casos tem derrubado muita gente. O teu adversário pode dizer, você é fraco, você não vai conseguir. E aí você olha para a tua capacidade, e aí você diz, eu não consigo mesmo, eu não sei. E aí você olha para a tua capacidade intelectual, aí você olha para a tua capacidade teológica, você irmão, obreiro, às vezes, e diz, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Às vezes é o próprio inimigo lançando seta na tua mente, para que você pare, para que você não prossiga, tentando colocar na tua vida o desânimo, para você desistir. Mas o Senhor está dizendo para ti nessa noite, não pare, não desista. Essa voz é a voz do teu adversário, que quer te tirar do caminho. A obra que Deus escolheu para a tua vida é uma grande obra. Não ceda, não pare. Ah, irmão, é porque você não está na minha pele. Não importa, e nem queria estar. Sangue e fogo. Tem prova que crente passa, que eu quero passar longe. Mas Jesus está contigo, Ele é a tua força. Mesmo que o teu adversário lance palavras contra você, fica firme, porque Jesus está ao teu lado. Você precisa continuar, porque a oposição do adversário nunca vai deixar de acontecer. Você sempre vai ter a oposição contra a tua vida, para você parar com aquilo que você está fazendo. E a obra continua. A obra continua. Neemias era um varão valoroso, era um construtor que não abaixava a guarda, e ele vai em frente, e ele põe para quebrar, irmão, e a obra começa a subir, o muro começa a subir, daqui a pouco o muro está alto sobre a cabeça. Aí os adversários olham de longe e falam, essa pressão psicológica não adiantou, os homens continuam trabalhando. Aí a Bíblia diz que eles promoveram um ataque contra Neemias e os seus construtores. Chega ao ouvido de Neemias que vinha um ataque contra eles. Aí, irmão, Neemias diz, pode vir quente que eu estou fervendo. Neemias reúne o povo e coloca na mão de uma ferramenta para trabalhar, e na outra mão uma espada para lutar, e fala, agora com a direita você massa no tijolo, e na esquerda a espada. De vez em quando você troca a ferramenta de um lado, espada na outra, mas não para, a obra não pode parar. Esperando o adversário, havia uma promessa de guerra, espada numa mão, ferramenta na outra, e a obra continua. A obra não pode parar, irmão.
O inimigo está quente contra você, levanta a espada. O problema é que sempre no meio do povo vai haver aqueles que são bons de ferramenta. Já percebeu? Tem crente que é bom na ferramenta, trabalha bem, prega bem, ensina bem, está pronto para qualquer coisa. Pastor, dá um grito: precisamos lavar esse teto amanhã, debaixo desse frio. Já o irmãozinho levanta a mão: eu estou aqui amanhã, 7 horas. Tem gente bom de ferramenta. Aonde você colocar, ele vai. Mas, em contrapartida, é ruim de guerra, ruim com a espada. É bom para trabalhar, é bom para manusear a ferramenta, mas não consegue vencer a pressão de uma guerra. A primeira prensa que ele sofre, ele cospe fora. Já derruba o beiço na sola do sapato, já quer parar. É ruim de guerra, é bom para fazer, mas quando o inimigo vem contra ele, ele já quer desistir. Não tem habilidade para lutar, para enfrentar. E aí é um problema para a construção do templo. Nós precisamos ser bons com a ferramenta, mas também temos que estar pronto para a guerra. E esse é o nosso maior problema. Nós somos bons com a ferramenta, mas quando a luta chega, e quando o caminho estreita lá no barraco, aí a coisa fica feia. Aí o inimigo conhece e diz: eu vou pôr uma guerra lá dentro daquela casa. Aquela irmã já vai cuspir, já vai xingar o irmão já vai xingar a irmã, e vou pôr e já azeda a maionese. Ele diz: eu vou pôr vou formar uma guerra lá no trabalho dele. Ele não vai aguentar a pressão e já vai arrumar uma confusão lá. E toda vez que arruma a confusão, que o negócio fica ruim lá, que você não consegue enfrentar o inimigo de frente a frente, esta guerra, a obra para. A reconstrução para. Porque aí o trabalhador sente a pressão e não consegue lutar. O inimigo é ardiloso. Neemias cuida para que eles estejam com as duas ferramentas próximos. E a ideia era essa: olha, toma cuidado, seja hábil na ferramenta, mas seja hábil com a espada. Essa espada não é a palavra de Neemias, não. Era a espada contra os inimigos mesmo. Precisava ter o discernimento, enquanto trabalhava no reino, está pronto para as investidas do adversário. E nós precisamos vigiar, que enquanto nós estamos trabalhando no reino de Deus, estamos reconstruindo os muros de Jerusalém, o inimigo está atacando na outra frente, e na outra frente é somente a espada para nós irmos contra ele. Mas a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Amém ou não amém? A obra prossegue à frente, avante. Neemias vai reconstruindo os muros de Jerusalém. E quando o muro fica pronto, aí acontece aquilo que eu li nessa noite, e eu quero repetir com os irmãos. Capítulo 6, e versículo de número 15. A Bíblia diz que a construção da muralha foi terminada. 52 dias levou para que ela fosse concluída. Quando todos os nossos inimigos ouviram isto, todos os gentios à nossa volta temeram, o seu conceito decaiu, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Eles entenderam que tudo aquilo que havia sido acontecido foi por causa da mão de Deus na obra.
que eles não conseguiram parar, que eles fizeram uma guerra psicológica contra a reconstrução, não conseguiram. Fizeram uma guerra, tentaram fazer uma guerra física, não conseguiram. Aí, como não conseguiram fazer uma guerra física contra os construtores, aí eles foram na cabeça, que era Neemias. Neemias trepado lá em cima do muro. E aí chega o mensageiro e diz: olha, eles disseram que é para você descer daí, dar um tempo aí na obra, e ir lá na aldeia, dá uma passeada lá, dá uma relaxada, sai um pouco, tira um pouco o foco daí, para você ir lá aonde eles estão, tomar lá um cafezinho, dar uma esticada nos braços, lá na aldeia, passear um pouquinho, conversar entre eles, beber alguma coisa, tirar um pouco a cabeça, a mente dessa obra que é cansativa. Dá um tempo, dá uma relaxada lá na aldeia, aí depois você volta. Mas a Bíblia diz que a intenção dos samaritanos é que se Neemias fosse para a aldeia, eles iam pei nele, eles iam matar ele, era para destruir ele. Aí o que Neemias fala? Olha, lá de cima ele grita: diga para eles que eu não posso ir. Por quê? Estou fazendo uma grande obra e não posso ir. Eita glória. Irmão, o que tem crente dando um tempinho indo lá para a aldeia, parece que está por aqui da obra, e aí está dando um tempinho e vai lá para fora. Tem muita gente deixando de vir para o culto para ir para a aldeia. Tem muita gente deixando de vir para o culto para ir no churrasco. Tem muita gente deixando de vir para o culto para ir fazer alguma coisa lá na praia. Tem gente deixando de fazer a obra de Deus para fazer tantas coisas que não têm importância. E olha, toma cuidado, é o adversário tentando tirar o foco para tentar tirar a tua própria vida. E olha, depois quando você ouvir notícia: meu irmão, viu o que aconteceu com fulano? Pois é, desviou, deu ouvido para Sambalate e Tobias, que dizia: vem aqui tomar alguma coisa, depois você volta. Se você descer do muro e for para a aldeia, nunca mais volta. O inimigo tira a tua vida. Neemias disse: não, eu não posso ir, eu tenho uma grande obra. Olha bem o que o texto diz: eu não posso ir. Ele não disse eu não quero ir, é diferente. Querer de poder. Ele disse eu não posso. Porque querer, às vezes a gente quer. Fala: quer saber de uma coisa? Ó, vou dar linha na pipa, vou embora, não quero mais, estou por aqui. Nós somos seres humanos. Não tem hora que dá vontade de desistir, não tem hora que dá vontade de parar, não tem hora que dá vontade de dar um tempo, não tem hora que vem na nossa mente esse negócio: não é para mim não, eu vou largar a mão disso, vou largar a mão disso. De vez em quando eu vou vir para a igreja e vou ficar lá no último banco. Querer a gente quer, mas nós não podemos, porque nós fomos comissionados, fomos chamados para uma grande obra, e Ele conta conosco. Aleluia. Você pode até querer, mas você não pode parar. Você não pode. E sabe por que você não pode? Primeiro, porque você foi escolhido para esta obra. Olha a honra que Deus te deu. Não poderia estar alguém no teu lugar? Não poderia estar alguém melhor, mais capacitado? Não poderia estar alguém entre nós, no nosso lugar, melhor do que nós? Mas Isaías diz que Ele escolheu dentre os nossos melhores. Mas Ele escolheu a nós. E olha a importância daquilo que nós estamos fazendo. Não podemos parar, porque Ele nos chamou para esta grande obra. Não pare, não pare. Outra coisa, não pare. Sabe por quê? Porque você influencia pessoas. Sabia disso? Se você parar,
O dia que você dizer não vou mais, vai um caminhão de gente atrás de você. Tem gente só esperando você dizer eu não quero mais, para ele também parar. Você é espelho para alguém. Você é espelho para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa. Você é espelho para um membro da mocidade, do círculo de oração, que às vezes alguém já está desanimado. Aí se você parar, aí para de ver e fala já, se o fulano parou, então eu vou parar também. Você exerce influência, você não pode parar. A tua casa depende de você. O lugar onde você trabalha depende da tua oração. O convívio que você vive depende de você. Você não pode parar. Você não pode parar. De jeito nenhum. Você precisa continuar. Isaías capítulo 40. Põe lá na tela, irmão, só para terminar. 40 e versículo 28. Olha porque você não pode parar. E olha porque você não vai parar. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, Senhor e Criador dos confins da terra, nem se cansa, 29, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É para você, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Deus que dá força está aqui nesta noite e está dizendo: não pare, eu te fortaleço, eu te dou força, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. E o dia que tudo se concretizar, os teus inimigos dirão: olha, tudo aquilo que aconteceu na vida do fulano só pode ter sido coisa de Deus. Foi Deus. Ele só passou por esta prova porque Deus estava no negócio. Olha, os teus inimigos dirão: olha, foi Deus. Aí os irmãos vão te encontrar aí pela rua e vão ver o teu estado atual e vão lembrar do teu estado anterior e vão dizer: ó, foi Deus. Olha onde ele chegou, foi Deus. Capacidade não tinha, foi Deus que colocou, foi Deus que fez. Aí, aqueles que não gostam de você, porque isso daí sempre vai ter aqueles que não gostam de você, amém ou não amém? Sempre vai ter os contrários. Eles podem não até aceitar, mas vão ter que pegar na tua mão e dizer: olha, foi Deus. Vão ter que baixar a cabeça e vão ter que aceitar aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus quer fazer na tua vida. É por isso que você não pode parar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se você veio aqui nessa noite pensando em parar, meio cansadinho, e o pastor deu uma palavra da parte de Deus na hora da apresentação, dizendo essas mesmas palavras: não para, você é especial para Deus, você tem um trabalho para Deus aqui, o teu lugar é especial, você faz falta quando você não vem, você faz falta. Para nós que aqui estamos, imagina para Deus. Você não pode parar. Está cansado? Continue caminhando. Eu quero orar em teu favor nessa noite. Te dou 2 minutos para você vir à frente. Aquele que dá força, aquele que não se cansa, está presente aqui nessa noite e Ele quer fortalecer as tuas forças. Você não está entendendo a razão das coisas que estão acontecendo na tua vida. Aquele que dá força está presente aqui nessa noite. Ele quer te ajudar, Ele quer te sustentar, Ele quer te ajudar a você vencer e você conseguir chegar aonde você precisa chegar. Venha rapidamente, eu quero orar em teu favor. Isso, pode vir, vem. Aquele que dá força está aqui.
Aleluia. Deus te escolheu. Há uma escolha da parte de Deus estratégica para a tua vida. Você foi escolhido estrategicamente por Deus para exercer esta função, para exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso você não pode parar. Deus vai prever a condição para você fazer. Deus vai te colocar em lugares que você precisa estar, mas você precisa levantar a tua cabeça e continuar caminhando. Deus vai dar recurso para você continuar. Aleluia. Não te preocupa, fica debaixo da bênção do Senhor. Ele está guardando, Ele está cuidando, Ele está protegendo, Ele está provendo. Ele é o teu Deus, Ele te protege, está ao teu lado de dia, de noite, não te deixa só. Ele é a tua destra, Ele está sempre contigo. E uma vez mais nessa noite, Ele está presente dizendo: eu não te abandono, eu sempre estarei ao teu lado para te ajudar. Eita glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aquilo que está no teu coração, os teus projetos, por mais que para algumas pessoas sejam coisas irrealizáveis, coloca diante da presença de Deus. Para Deus não há impossível. Para Ele tudo é possível. Se você crê, Deus pode fazer para você aquilo que os teus olhos jamais viram, aquilo que você não entende que seja possível. Deus pode tornar possível na tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos dessa noite, glorificamos o teu nome. Aqui está diante de ti, da tua presença, os teus filhos que estão entendendo e acreditando e aceitando que o Deus que dá força está presente, o Deus que não abandona está presente, o Deus que realiza sonhos está presente, o Deus que chamou dá força para continuar. Pai da glória, tu que sonda o coração de cada um, tu que conhece, ó Deus, o íntimo de cada um, nesta noite entra com uma grande provisão na vida dos teus filhos. Pai, tu que és o médico por excelência, traz cura, Senhor. Aquele que está enfermo, traz solução para aquele que não acredita mais que há possibilidade de solução. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és forte, tu és conselheiro, tu és o Deus que faz todas as coisas e que está presente para nos fazer triunfar. Pai da glória, nós oramos a ti, crendo numa grande vitória, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Quem acredita diz amém. Aleluia.